Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é sobre o caminho para a vitória na vida. A gente vai falar sobre a importância da sua arquitetura mental, a importância da sua autoimagem, a importância da sua crença. O assunto hoje é sobre o que está dentro de você, como você encara a sua vida, quais são as suas verdades, quais são as suas crenças e o poder que isso tem para transformar a sua vida. As orações que vocês enviaram, os pedidos de oração, já estão em frente ao altar e agora irei conduzir a oração direcionada a esses pedidos para que a luz do Senhor El Cantar possa ser direcionada aos seus pedidos de oração. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor El Cantar, Mestre Ryuho Okao, Buda primordial do grande universo, o Deus Criador, a fonte de todas as vidas. Agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor El Cantar, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. Ryuho Okao. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem a espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-lo. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora.
nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro, para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo, não deverá haver desconfiança neste mundo, não deverá haver crime neste mundo, não deverá haver mau espírito neste mundo, não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, é o cantar, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light!
cross, light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantar. Sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamur, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, é o cantar, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais protegem a Terra. Muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, o caminho para a vitória na vida, o mestre Okal nos ensina que nós, seres humanos, vivemos aqui no mundo terreno de forma imperfeita. Não há nenhuma pessoa nesse planeta que viva de forma perfeita. De certa forma ou outra, todos nós vivemos com imperfeições. Mas mesmo nessa situação de imperfeição, nós podemos desenvolver o nosso grau de consciência, nós podemos elevar o nosso grau de consciência. E qual seria um grau de consciência elevado? É aquele nível de consciência no qual você acredita que você tem certeza que você é o que você pensa, que você é o próprio pensamento. Quanto mais espiritual você for, quanto mais espiritualizado você for, quanto mais prática espiritual você tiver, como, por exemplo, a recitação dos sutras, a leitura dos livros, mais você vai começar a acreditar no poder do pensamento, no poder de que aquilo que você pensa pode mudar a sua vida. Quando as pessoas são submetidas a efeitos de hipnose, elas têm uma alteração na maneira de pensar. É um exemplo pontual, não é algo a ser louvado, mas é algo que demonstra como que a nossa mente funciona. Por exemplo, você pode convencer sob hipnose uma pessoa de que ela consegue puxar um veículo com o próprio cabelo. Se você for no YouTube,
Você vê, por exemplo, uma pessoa amarra o cabelo no carro e puxa o carro com o cabelo. Por quê? Sob aquela hipnose, ela acredita totalmente que aquilo é possível. Uma pessoa sem o efeito hipnótico não conseguiria fazer isso de forma alguma. Como que uma pessoa sob hipnose consegue acreditar que ela consegue puxar um carro com o cabelo? Essa é a força da crença. Ou até mesmo elas conseguem dobrar uma barra de ferro. Mesmo uma pessoa que não tem força física normalmente, se ela é convencida sob hipnose, ela consegue dobrar uma barra de ferro. Por quê? Ela está usando não só os músculos, ela está usando a mente. É como se a mente dela tivesse esse poder de alterar o corpo físico, de proporcionar força a essa pessoa, de forma que uma pessoa comum, uma pessoa com uma força comum, conseguisse dobrar até mesmo uma barra de ferro. Apesar de termos tamanha força, seja física ou mental, nós não utilizamos essa força. A gente fica limitado no uso dessa força. Por quê? Ao longo do tempo, nós ouvimos palavras negativas em relação a nós mesmos, nós passamos por situações negativas que foram minando, foram destruindo a nossa autoconfiança. E por isso você começa a acreditar: meu potencial é limitado, eu não sou capaz, isso é impossível. Você ouvia, por exemplo, dos pais ou irmãos na infância, repetidas vezes, palavras que magoavam você, palavras que arrasavam você, palavras que arruinavam você. Você não consegue, isso você não pode, você não é capaz, e isso vai minando, vai destruindo a sua autoconfiança. Outro fator é o sentimento de indignação, de baixa estima por não ser reconhecido o suficiente. Quem não foi reconhecido o suficiente pelos professores, quem não foi reconhecido o suficiente pelos pais, vai criando uma indignação que é um veneno, e esse veneno da insatisfação, da indignação por achar que não recebeu o suficiente, vai corroendo toda a autoconfiança da pessoa. Há acontecimentos reincidentes que causam a sua autoimagem negativa e limitada. De certa forma, todos nós, em algum grau, temos uma autoimagem negativa e limitada. Como foi comentado no início, ninguém é perfeito, não há uma pessoa que tenha uma autoimagem perfeita. Toda pessoa, ela está construindo a própria autoimagem. Nós devemos, então, diariamente, corrigir a nossa autoimagem. Por exemplo, se nós formos dominados pelos sentimentos, avaliações, palavras e críticas do senso comum dos outros, a gente começa a acreditar no senso comum deles. Isso aí você não vai conseguir. Você é um qualquer. Você isso. São essas críticas, essas palavras das pessoas que nos afetam. Porém, quando você tem contato com a verdade, você desperta para a sua missão divina, você desperta para a realidade que você é filho de Deus, você então começa a gerar uma força enorme. Você começa a romper, a destruir essa autoimagem negativa e construir uma autoimagem construtiva e positiva. O que fornece isso para você é o poder da crença. É você acreditar. Acreditar no Senhor é o cantar. Acreditar na sua natureza divina. É como o campo eletromagnético. O magnetismo, se você tem uma barra de ferro, você passa uma corrente elétrica na barra de ferro, ele fica magnético. E esse magnetismo irá atrair outros objetos de ferro. Você também tem esse poder. Ele fica imantado. Aquele ferro com uma corrente elétrica, ele vira um ímã e começa a atrair outros objetos metálicos. Você, com o poder da crença, com o poder da fé, você também consegue criar essa força magnética e começar a atrair aquilo que você deseja, baseado
nessa autoimagem construtiva. A sua verdadeira autoimagem não é o que as pessoas falam de você. A sua verdadeira autoimagem é o pensamento. Lá no mundo espiritual, a nossa verdadeira morada, pensar é existir. Pensar é existir. Aqui, tudo o que você pensa não acaba acontecendo. Você pensa uma coisa, não acontece. Lá no mundo espiritual, tudo o que você pensa acontece instantaneamente. É o mundo do pensamento. Lá, pensamento é existir. Lá, pensar é agir. Por isso, nós temos que ter a crença no poder da mente, a crença no poder dos pensamentos, a crença no poder de uma autoimagem correta, e então, a partir dessa crença, a coragem vai jorrar de dentro de nós. O Mestre Okal nos ensina que é nosso trabalho diário fortalecer o nosso pensamento, torná-lo justo, alegre, construtivo e positivo. O Mestre nos concede uma analogia em relação à força da alma, em relação à energia da alma, que é como a água. A água, em condições normais, ela corre suavemente pelo leito do rio. Porém, a mesma água ela pode ser usada em pleno potencial e ser utilizada para gerar energia, que é a energia hidrelétrica. Ou você consegue construir oceanos com a mesma água. Qual é a diferença? É a quantidade de água e a força que essa água tem. A nossa mente, a energia da nossa alma, também tem essa força livre. Você pode utilizar isso de forma ilimitada e abundante. O poder do pensamento, ele cresce na mesma proporção da força da fé. Quanto maior for a fé de uma pessoa, maior será a força do pensamento. Quanto maior a sua fé, uma grandiosa força então vai se expandir e as suas dificuldades, os seus sofrimentos humanos serão carregados abaixo. Você cria essa força enorme para conseguir arrastar, levar para baixo os seus sofrimentos, eliminando os obstáculos que aparecem na sua vida. E o que está bloqueando as suas forças? Medo, covardia, dúvida, sofrer por antecipação e remoer os fracassos do passado. O Mestre Okal lista 5 fatores que estão bloqueando a sua força. E esses fatores você tem que combatê-los. Medo, covardia, dúvida em relação a Deus, em relação a você mesmo, sofrer por antecipação e remoer fracassos do passado. Todo dia, para que você consiga construir uma autoimagem correta, você deve combater esses fatores. Nós não podemos ficar presos eternamente a coisas negativas. Você não consegue mudar o que aconteceu no passado, você não consegue mudar as pessoas, mas você consegue mudar a sua opinião sobre o que aconteceu. Você consegue mudar a forma como você interpreta as situações. Você consegue mudar a sua mente. Mude a sua mente e o ambiente à sua volta vai mudar. Mude a sua mente e as pessoas mudarão e o futuro também vai mudar. E a base dessa mudança é a força da fé. A fé é como você conectar sua casa à rede de água encanada. Existe energia ilimitada e abundante no universo, que seria a rede de água. Só que se você não tem uma torneira aberta, a água não vai fluir para sua casa. Mesmo que haja água no encanamento, se você não abre a torneira, a água não flui. Da mesma forma que há energia ilimitada abundante no universo, se você não abre essa torneira, a energia não chega até você. E o ato de abrir a torneira é o ato de acreditar, é o ato da fé. Você recebe força infinita através da fé, você recebe aprovação infinita e aceitação. A força da fé não é ensinada nas escolas, na educação formal, você não aprende sobre a força da fé. Você só aprende sobre a força da fé na religião ou na educação
religiosa. E por último, e mais importante, assim como o Pai de vocês, que é o Senhor, é o Cantar, é infinito e invencível no céu, sejam vocês também infinitos e invencíveis na terra. Esse é o verdadeiro significado de vencer através da fé. Com isso, encerro a transmissão de hoje. Muito obrigado pela sua presença e tenha uma ótima noite.